A emenda constitucional 32, que freou o uso de medidas provisórias e alterou o processo legislativo brasileiro, criando novas regras para o uso das MPs, foi tema de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que se debruçou sobre essas mudanças que foram feitas pelo Legislativo lá em 2001. Segundo o estudo, as modificações na tramitação de MPs foram eficazes no processo de produção de leis. A emenda 32 trouxe algumas inovações, como, por exemplo, proibir a reedição ilimitada das medidas provisórias. Você deve lembrar que uma medida provisória era reeditada a cada mês centenas de vezes, de maneira que ela não era tudo menos provisória, né? E também estabeleceu que haveria a perda da validade e o trancamento da pauta caso a MP não fosse votada no prazo constitucional. Sobre esse estudo, a gente conversa agora com o técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Assir Almeida. Muito bom dia, Assir, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Lincoln. Bom, para começar, gostaria que você nos dissesse qual foi a metodologia utilizada nesse estudo. Parece que ele comparou anos número igual de anos antes da reforma e depois da reforma, não é isso? Na verdade, o período que o estudo analisa é de 1995 até 2010. E a reforma é quase metade, quase praticamente divide esses dois períodos em dois, esse período em dois. E qual foi o efeito geral, por assim dizer, a avaliação geral em relação a essa emenda constitucional? É positiva? Bom, esse é o grande debate, né? Até antes do nosso estudo, antes dos resultados do nosso estudo, a percepção geral era que a emenda tinha sido totalmente ineficaz, né? Quando você observa a frequência de uso das medidas provisórias, antes e depois, né? Essa pura observação mostra que depois teria aumentado a frequência. Então, a conclusão, tanto de analistas quanto cientistas políticos, que a reforma tinha sido ineficaz. O que o estudo mostra, na verdade, é que ela não foi ineficaz. Ela, na verdade, surtiu o efeito esperado, que era de reduzir a frequência de medidas provisórias na produção de leis e de políticas públicas. Existe, sim, a gente observa um efeito não antecipado da reforma, que foi o aumento do uso de medida provisória para a abertura de crédito ao orçamento, crédito adicional, né? Mas isso, quer dizer, essas medidas de crédito adicional, a gente pondera no estudo, elas são relativamente em menor número, né? Ocorrem em número bem menor, e elas não são, assim, cruciais no processo de produção de políticas públicas. Elas têm características que as tornam, assim, subsidiárias no processo, né? São as que geram menos polêmica aqui, com certeza, dentro da Câmara dos Deputados. Exatamente. Há praticamente um consenso da necessidade delas. Né? Isso a gente ainda está investigando melhor, mas a primeira impressão é essa, que do ponto de vista substantivo, ou seja, as suas implicações substantivas, elas não são controversas. O que existe hoje, o grande debate, é a respeito dos aspectos formais dessas aberturas de crédito via medida provisória. Isso é um procedimento claramente constitucional, né? Não são créditos extraordinários que estão sendo abertos via medida provisória. Mas isso é o aspecto formal da questão. O aspecto substantivo ainda não está muito claro. E, de fato, a primeira impressão é essa, que não são as medidas mais polêmicas, né? Não é onde o debate partidário, não é sobre isso que ele acontece. Agora, uma pergunta que, para usar um chavão, não quer calar nunca em relação à questão das medidas provisórias, é se elas são causa ou consequência desse processo mais lento e às vezes mais complicado de tramitação de projetos de lei aqui dentro da casa. Ou seja, se ditam muitas medidas provisórias porque o Congresso tem um ritmo mais lento ou o Congresso tem um ritmo mais lento pelo excesso de medidas provisórias? Excelente forma de colocar a questão, né? Qual é a direção dos efeitos aí? Isso de fato não está muito claro. Bom, o que nesse debate tem que ficar, assim, existem as questões de princípio que nem sempre são compartilhadas por quem discute, né? A primeira delas é que o ritmo do Congresso, naturalmente, é um ritmo mais lento que o ritmo do governo, né? Isso tem que ser em mente. Você não pode exigir de uma casa onde existe um número grande de debatedores, né, com preferências muito díspares, na maior parte das vezes,
que as coisas sejam decididas com a agilidade que o governo muitas vezes deseja, né? Então é natural que o ritmo seja lento. Agora, o governo tem o ritmo dele, né? Então a questão toda é se chegar a um equilíbrio entre o que de fato sejam medidas que, um entendimento compartilhado do que sejam as medidas que requerem uma tramitação mais rápida, né? A medida provisória não é o único instrumento legislativo para propiciar a tramitação mais rápida, né? A gente tem a urgência, você sabe disso, tem tanto a urgência constitucional, que o Executivo pode pedir unilateralmente, e existe a urgência regimental, que o próprio Parlamento pode votar, ou seja, são mecanismos que servem para acelerar a tramitação de projetos de lei. Então, a medida provisória não é o único instrumento que propicia isso, né? Acelerar o trâmite legislativo, e, de fato, a medida provisória não foi, ao longo desses anos, você olhando, né, substantivamente o conteúdo das medidas provisórias, elas têm sido usadas para questões rotineiras, não necessariamente urgentes, não necessariamente cruciais. Bom, um debate sobre modificação na tramitação das medidas provisórias recomeça aqui dentro do Congresso, e um dos pontos dessa discussão é uma proposta do presidente do Senado, presidente do Congresso, José Sarney, para alterar o prazo de permanência das MPs em cada casa aqui do Congresso. As MPs manteriam esse prazo máximo de vigência de 120 dias, que já acontece hoje, mas a Câmara teria um prazo de apenas 55 dias e encaminhar para o Senado. Porque hoje o que acontece muitas vezes é a Câmara gastar quase todo o prazo de vigência da medida provisória, deixando o Senado com pouco tempo. O que você acha desse tipo de mudança, desse tipo de ajuste, se ele está contemplado de alguma forma no estudo? Não, o estudo não observou esse tipo de ajuste, tá? A gente não analisou nada disso. Mas esse sentimento que eu expressei aqui de que a Câmara costuma se delongar mais, deixando pouco tempo para o Senado, está correto? Não, eu não observei os dados, né? Parece correto, sim. Não foi avaliado no âmbito desse estudo específico, isso não foi avaliado, né? Então não posso te dizer com precisão, né, o tempo médio que as medidas levam na Câmara, quanto resta para o Senado. Agora, esse tipo de ajuste, né? Esse é um ajuste, digamos assim, na tramitação, né? No equilíbrio da tramitação entre as duas casas. São detalhes, quer dizer, o pós-reforma, né? A reforma trouxe uma série de consequências que não podiam ser antecipadas lá pelos reformadores, né? No caso, esse detalhe da divisão do tempo de tramitação entre as duas casas, né? A coisa do trancamento da pauta, ou seja, são ajustes que o Congresso vai fazendo após reforma, que é natural, você não tem como antecipar tudo, então problemas que vão sendo observados depois, né, de efetivada a reforma, vão sendo objeto de ajustes pontuais, tá? Mas isso eu não vejo como uma questão, né, um ajuste que vá tocar na questão de fundo, que seja a política das medidas provisórias, né? O seu uso pelo Executivo e o padrão de aceitação delas pelo Congresso, né? E são mais ajustes pontuais que não tocam no cerne da questão, né? O que a gente quer em termos de uso desse instrumento, né? A gente quer que esse padrão, né, histórico de uso frequente, né, regular, e aceitação, né, também frequente e regular das medidas provisórias pelo Congresso permaneça. É isso que a gente quer em termos de padrão de governabilidade, ou a gente quer algo diferente? A gente quer que a medida provisória de fato seja um instrumento extraordinário, que o Congresso delibere em cima de projetos de lei que passem pelo sistema de comissões permanentes, que sejam examinados, mas, quer dizer, essas são as grandes questões da política das medidas provisórias que a gente pretende investigar a fundo e fornecer, né, subsídios para o debate. Nós conversamos com o técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Assir Almeida. Assir, sobre a inclusão de matérias estranhas à MP, que é uma coisa muito comum, às vezes vários assuntos de diversos temas são incluídos numa medida provisória para que ela seja votada rapidamente. Isso é uma coisa que antes mesmo dessa emenda constitucional já acontecia. O estudo, ele verificou essa característica? Isso continua depois da emenda 32? Nós também não olhamos esse detalhe a fundo, tá? De fato, isso existe, né? Medidas provisórias que versam sobre temas diversos, né? A gente não sabe ainda exatamente o que isso reflete, né? Se isso reflete uma estratégia do Executivo. No caso, quer dizer, se você for pegar cada
cada tema que você queira legislar sobre ele, editar uma medida provisória, você cria um problema ainda maior lá para a pauta do legislativo, né? Congestiona ainda mais. Então, pode ser uma estratégia para desafogar a pauta, ou seja, você tem uma medida provisória apenas, tratando sobre vários assuntos, mas como pode ser também uma estratégia para atender, né, na negociação. Cada medida provisória editada, claro que ela é resultado de uma negociação entre os partidos da base governista. Pode ser também uma estratégia para atender, contemplar, né, interesses diversos do processo de negociação. Isso não está claro ainda, a gente não pode dizer muita coisa a respeito. São hipóteses levantadas que merecem ser investigadas ainda. Que mecanismos o Congresso detém para tentar diminuir, digamos assim, disciplinar o uso das medidas provisórias? Apenas a possibilidade de devolver essas medidas quando elas não respeitam aqueles pressupostos de urgência e relevância, que são um juízo muito subjetivo, muito político, ou há outros mecanismos para restringir o uso das MPs? E eu aproveito para perguntar, o governo algum pode prescindir das medidas provisórias no Brasil hoje? Boa, excelente pergunta. Não, eu sou otimista, eu acho que sim. Eu acho que uma observação mais criteriosa da cláusula de relevância e urgência já seria suficiente para reduzir bastante o número de medidas provisórias, né? É claro que isso aí pressupõe, digamos assim, um entendimento, né, requer um entendimento do porquê que os congressistas acatam as medidas provisórias, né? Eles não acatam porque eles não têm outra escolha, não é isso, né? Existe certamente algum tipo de congruência de interesses entre a base governista, a maioria no Congresso, e o governo. Medidas provisórias não são forçadas goela abaixo do parlamento, né? Então tem que se entender melhor por que os congressistas acatam as medidas provisórias. Agora, o mecanismo está lá, o mecanismo é constitucional, está lá na Constituição, você pode impor uma restrição. Do lado do Executivo, como eu disse antes, ele tem mecanismos alternativos e menos, assim, de caráter extraordinário como a medida provisória, né? Você tem a urgência, o Executivo pode unilateralmente solicitar urgência para os seus projetos, e o próprio Legislativo pode conferir urgência a projetos que ele entenda serem relevantes. Quer dizer, a urgência, ela, no caso do Executivo, impõe um prazo de 45 dias, né, para a manifestação do Congresso, e no caso da urgência regimental, a manifestação pode ser até imediata. Você vota a urgência hoje para o projeto ser votado em plenário amanhã. Então, existem mecanismos, né, outros que não a medida provisória, que atendem à necessidade de urgência, né, a necessidade de tramitação acelerada que alguns projetos, algumas políticas requerem. Então, existem. A medida provisória, de fato, está sendo usada de uma maneira que não era a intenção original, no texto constitucional, e em substituição a mecanismos que já existem, né, mecanismos institucionais que já existem. Perfeito. Bom, nós conversamos com Assir Almeida, do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele é um dos responsáveis por um estudo sobre um instrumento que já é parte do cotidiano da população brasileira, a medida provisória, e que atravessou por mudanças em 2001, passa por uma nova reflexão agora, em 2011, para tentar diminuir o grande fluxo de medidas provisórias que chegam ao Congresso Nacional. Assir, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Parlamento. Eu que agradeço. Bom dia para vocês.